uma cultura disseminada fortemente em toda a indústria da aviação. O que é o tão falado CRM e por que ele se tornou um divisor de águas para a segurança e a eficiência da nossa indústria complexa da aviação? Como a gestão de recursos da nossa corporação evoluiu ao longo do tempo? E qual a sua real importância no desempenho da aviação como um todo? Quais os desafios para implementar uma cultura de CRM de verdade? E não apenas no papel, especialmente diante das mudanças de gerações, a evolução tecnológica e dos choques culturais dentro das companhias. Hoje vamos desvendar histórias e conceitos que ajudam a explicar por que o CRM é considerado um dos pilares mais importantes quando falamos de segurança de voo. Afivelem os cintos que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. E para falar sobre um dos temas mais relevantes da aviação moderna, nós temos a honra de receber novamente o comandante Medina, que soma mais de 33 anos de experiência só na aviação comercial, com mais de 10 mil horas na cabine de comando, psicólogo, e hoje atua também como avaliador e checador de pilotos em uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Comandante Medina, seja muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso, um privilégio poder estar aqui compartilhando com todos esse momento para falar sobre um assunto tão importante e que cada vez mais cresce na aviação. Bom, então para a gente começar aqui a nossa conversa, Medina, tem gente que assistiu o teu primeiro episódio, gente que está chegando agora, então conta um pouco sobre a tua trajetória e principalmente como que essa questão da psicologia se relaciona com a aviação. No início, quando eu entrei na aviação comercial, eu fui para os treinamentos, né, aquela coisa toda, e lá eu comecei a perceber assim, como era importante a gente estar inteirado, né, nós estarmos assim ligados com o colega de trabalho, com a equipe do voo, né? E foi daí que surgiu um real interesse também na psicologia. Tu entrou antes na aviação e depois na psicologia? Eu entrei antes na aviação e depois eu fiz a psicologia. Então tu sentiu essa necessidade ali e daí foi buscar a formação paralela de psicólogo. Isso, exatamente. Eu percebi que tinham algumas lacunas na aviação em alguns aspectos de relacionamentos interpessoais. E nessa época não existia nada relacionado de forma tão profunda assim a treinamento em simulador com CBTA, CRM? Muito pouco. A maior parte das coisas existiam, assim, mas muito soltas, espalhadas e tal, né? Os conceitos, as aplicações de alguns desses conceitos, mas bem espalhadas, assim. Né? E aí eu entrei e comecei a perceber essa real necessidade e pela minha característica pessoal, logo em seguida eu fui convidado a participar já dos grupos de CRM que as companhias já tinham na época. Então fui logo em seguida convidado, quem sabe não quer participar, ser um facilitador de CRM para ministrar palestras, apresentar aulas dentro da empresa para o grupo da empresa. Sim, para fomentar essa cultura do CRM. Isso, para divulgar. Bom, então a gente já está falando aqui de CRM, mas explica um pouco o que é o CRM, como que ele surgiu, como que ele tem evoluído, e aí a gente vai avançando aí nesse papo que é tão profundo, né, que é o CRM. O CRM ele tem uma história que começa lá em de 1970, mais ou menos, talvez um pouco antes, mas a data mais seria 1970. E começou em função de uma necessidade que até hoje ainda acontece, né? E a coisa vai aprimorando até os dias atuais. E lá nesse começo, se percebeu, a indústria aeronáutica começou a perceber uma sequência de acidentes, assim, vários acontecimentos, em que os caras analisavam assim, acidentes com consequências graves, quebras de material, vidas humanas, perda de vidas humanas, né? E aí se pensou a indústria, né? A indústria pensou e disse assim, nós produzimos um avião caro, botamos uma tecnologia embarcada cara e os acidentes estão acontecendo. Então, de que maneira eu consigo resolver, minimizar esse problema? Então, as empresas começaram a criar um programa junto com a NASA para poder descobrir de que forma se poderia amenizar essa ocorrência. Sim, no caso, os acidentes estavam acontecendo apesar das aeronaves estarem em correto funcionamento. Exatamente. Então, acidentes com tudo funcionando. Um exemplo interessante é aquele da luzinha, né? Esse é o da Eastern, né? O avião da Eastern fazia um voo de Nova York, lá em 1970, para Miami, e caiu no Everglades, que é um pântano que tem ali próximo a Miami, que faz parte de um procedimento de chegada.
que os aviões dessem por ali. E esse acidente, ele tem um marco importante para a vida do CRM, porque existiram 2 fatores ali que são, assim, até hoje, motivo de muita conversa, de muito pensamento, muita filosofia em cima disso. O primeiro é que tudo funcionava perfeitamente. A luzinha do trem de pouso não acendeu. Foi uma pane de luz. A luz não acendeu, queimou. Né? E a tripulação ficou horas. Já estavam no procedimento de descida, já tinham dado o trem de pouso. E aí começaram a pensar, cara, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso aqui e tal e coisa? O trem tá baixado, o trem não tá e tal, né? E aí eles começaram a fazer uma espera, que é um procedimento para que se fica girando assim numa espéciezinha de uma órbita, né? Um desenho assim semicircular, né? E nesse procedimento eles começaram a analisar, pô, tá abaixado, não tá abaixado, eram 3, esse era um avião, um Lockheed, né? O 101 aquele, era um avião com 3, tinha flight. E os 3 ficaram conversando, o comandante, o copiloto e o flight. Pô, como é que é isso aqui da luz? Será que a luz, o trem baixou, não baixou? Vamos pousar, não vamos pousar? E nessa conversa na cabine, um dos pilotos, eles decidiram olhar. Então, esse avião ele tinha uma escotilhazinha que você entrava para baixo do cockpit, ali do piso da cabine, e conseguia enxergar através de umas lentezinhas de aumento, assim, você conseguia enxergar os trem de pouso, as marcas de coincidências do trem de pouso. E aí eles resolveram, então, fazer esse procedimento. E quando foram fazer esse procedimento, que já é o segundo aspecto, né? Um dos pilotos encostou no manche para frente, ou seja, comandou a aeronave para um movimento de descida. E a aeronave, com essa pressão, o piloto automático cedeu, o avião começou a descer. E não tinha, nessa época, esse avião não tinha nenhum alarme, né, para essa Exatamente. Depois desse acidente, as empresas acabaram colocando esse alarme. Quando ele sai, ele baixa 200 pés de altitude, mas os aviões só soam um alarme, né? Um barulho assim, alto para lembrar, para dizer que você tá fora, tá saindo da tua altitude. Bom, aí o que aconteceu? Eles começaram a descer e não viram. E foram assim até o chão. Morreram 101 pessoas e 62 sobreviveram. Sim, a aeronave totalmente operacional. Totalmente, tudo funcionava. O trem de pouso estava embaixo, né? O que é mais... Estava embaixo. Assim, gritante, né? Desse acidente. Era só uma lâmpada. E a gestão do recurso ali naquele momento, por alguma circunstância que não foi positiva. Né? E acabou gerando esse acidente. Então, veja que há 2 ensinamentos, né, nesse acidente. O primeiro, a questão de como se relacionar com essa condição de pânico. Como é que eu me relaciono com essa pânico? Como é que eu troco essa ideia com meus colegas? Né? O segundo aspecto é o aspecto tecnológico. Né? Houve uma implementação, houve uma melhora a partir disso. Então, todo o acidente ele traz um conjunto de informações que são muito relevantes para serem usados num aperfeiçoamento de algumas condições. Quer sejam elas por erro humano, não. Então, o CRM começou a partir daí. Então, a indústria parou e disse assim, cara, vamos rever isso. Como é que nós vamos rever isso aqui? Como é que nós vamos resolver esse problema? Tudo funcionando, nós perdemos um avião, perdemos vidas humanas, perdemos... Né? Com custo irreparável, né? Irreparável. E hoje pode parecer até estranho, né? Como que as 3 pessoas dentro da cabine ficaram focadas em uma única tarefa? Mas é que hoje a gente tem a visão do CRM moderno. Exato. Já está implantado, a gente já tem uma cultura, todo mundo sabe que quando eu tenho uma situação de pane, a gente vai dividir, né, os papéis ali dentro da cabine. Um vai ficar mais focado no voo, o outro vai ficar mais focado no gerenciamento. Então hoje isso é muito claro porque essa cultura já está implementada, né? Então isso começou em 70, né? Tu comentou. 1970. Foi. Em 70. E isso era restrito ao cockpit. Né? Ao cockpit. Então era comandante e copiloto, para que ambos ali se relacionassem de forma mais positiva. Mas isso começou assim, né? Como é que foi essa implementação desse CRM? Como é que as empresas reagiram a isso? Como é que o grupo de pilotos, o grupo de tripulantes reagiu a isso? Foi uma implementação tranquila? Foi algo gradativo? Como que foi na tua visão? É assim, culturalmente na aviação, né, Karen, sempre...
tudo que vem novo, ele é visto com desconfiança pela parte dos pilotos, né? Porque a aviação, ela tem todo um histórico, assim, bastante conservador. Sim, nesse muito sentido, tradicional. muito tradicional. Né? A aviação sempre funcionou assim e tal. Então, sempre que nós vamos falar de uma mudança cultural, nós vamos sofrer uma série de dificuldades para implementar. Para, vamos dizer, virar essa chavezinha, né? Mas uma vez virada, fica mais fácil de nós conseguirmos, vamos dizer, penetrar nesse fundo cultural. E em 1970, isso era muito insípido, essa questão do CRM, né? Então, se pediu essa ajuda para a NASA, com algumas empresas aéreas, a maioria americanas, né? Que começaram, então, a discutir o que se poderia fazer. E aí se criou essa questão de Cockpit Research Management, ou seja, os recursos de gerenciamento do cockpit. Isso foi a primeira geração, podemos dizer assim, de CRM. E aí começou a se trabalhar com isso. Então começou a se ver o que acontecia, que tipos de conversas, alguns conceitos vieram à tona. Né? Quais conceitos? Por exemplo, a questão de comunicação foi a primeira delas. Como é que eu comunico um troço desse? Como é que eu informo? Né? E na sequência, a questão do gerenciamento de determinados, vamos dizer, crises. Uma pane foi tratada como uma crise, né? Então, como é que eu gerencio? Uma luz de trem de pouso, não acendeu, o trem está embaixo, o trem não está embaixo, quais são os recursos que eu tenho para isso? Então, esse foi o princípio, né? E até tem algumas curiosidades, assim, né? Isso trouxe, assim, um trabalho completamente novo para os pilotos, né? Os pilotos, mas eu não tenho que ler, não está escrito no checklist, não, está escrito, mas você tem que interpretar essas coisas. Então, isso tudo foi muito novo, veio começando aos poucos, os pilotos foram percebendo essa necessidade. E até porque, assim, não sei se tu concorda, mas a aviação, ela veio da aviação militar. Sim. Né? Então, a aviação civil, ela é uma herança da aviação militar com uma série de adaptações. Exato. Mas a gente tem essa questão de ser mais conservador, de ser mais tradicional, de seguir regra, de ler procedimento, né? De muitas vezes ter até uma certa dificuldade, né? De pensar um pouquinho fora da caixa, porque a gente tem essa herança da aviação militar. Né? E na aviação militar, os pilotos, na maioria das vezes, vão sozinhos. Exatamente. Então, o voo solo e o voo acompanhado são completamente diferentes. Isso é bem importante que você está falando, porque na geração mais antiga era muito perceptível isso, né? Você entrava na aviação, o cara te jogava um manual e dizia assim, ó, tá aí, ó, como é que tu voa o avião, tá escrito aí. Aí você, pô, vou ler esse troço aqui, né? Como é que é isso aqui? Como é que eu pouso? Você não era uma coisa assim guiada, não tinha informações mais detalhadas, eram coisas bastante apresentadas, assim. Era o manual da Boeing, digamos assim. O manual da Boeing, da Airbus, do Lucas, do Fokker. A companhia não tinha, no caso, um material próprio, ela tinha uma padronização, né? Assim, um SOP, vamos dizer, Standard Operation Procedures, né? Que eram, assim, algumas ações que você teria que fazer em determinados momentos que eram regras da companhia, né? Mas a operação do avião em si era basicamente o que estava no manual. Então, aprendia fazendo. Aprendia fazendo. Mas vê que na Segunda Guerra Mundial foi assim. A quantidade de produção de aviões era grande, não dava tempo de treinar, botava os caras para voar. Ó, você voa aí, te vira. Se sobreviver, tá bom. Então a quantidade de avião que quebrou, né, na Segunda Guerra foi gigante, a gente sabe. E na aviação comercial foi assim, mas este foi o começo. Então o cockpit foi o começo. Vamos organizar o cockpit, né? Era a visão que se tinha na época, né? Nem saberia te dizer se é uma visão... me parece uma visão assim bastante coloquial, assim, né? Bastante deles, assim, dos pilotos ali, né? Vamos resolver com os pilotos. O problema é os pilotos. Vamos colocar isso aqui. E depois do cockpit, a gente sabe que evoluiu para uma segunda geração, né? Qual que foi essa necessidade? Bom, então nós estávamos falando lá de 1970, a gente vem aqui para 1980, mais ou menos, que começa a ter um entendimento melhor. Então, tomando como base esse acidente da Eastern, que deu esse início a esse processo de CRM, os pilotos se questionou assim, pera um pouquinho, alguém perguntou lá para os comissários se eles escutaram algum barulho diferente, E ninguém tinha feito isso.
Não, mas o que eles vão falar? É um trem de pouso, eles não sabem. E, na verdade, descobriu-se que sim, que sabia. Eles sabem, muitas vezes, muito melhor que a gente, uma série de coisas. Uma de sequência, ruídos, de sequência. muito. Estão acostumados, né? Muito. Ouvi um barulho diferente, ouvi uma trepidação diferente. Aquele dia a dia deles ali mostra muita coisa. Até eles sabem quando, por exemplo, às vezes você vem aproximando, eles sabem quando o piloto vai fazer um pouso mais macio, um pouso mais duro. Até pela quantidade de potência, eles sabem se o avião vai iniciar uma arremetida. Existem alguns sinais, assim, que são perceptivos da parte deles, né? Sim. Então, lá em meados de 1980, se descobriu assim, cara, vamos colocar os comissários aí nesse pacote do CRM, porque eles são parte da tripulação. Eles estão ali para ajudar na segurança. Então, bota os comissários aí para participar. Aí o cockpit virou crew, então, né? Aí foi a primeira transformação que sai de cockpit para crew research management, ou seja, gerenciamentos da tripulação. Então, nós já estamos botando um pessoal, vamos dizer, já estamos somando nessa questão do CRM. E aí se trabalhou assim por muito tempo. E uma outra coisa que se fez foi o seguinte, no início, no cockpit, o que se fazia? As empresas pagavam um hotel retirado, assim, você ia para lá, um hotel de fazenda, uma coisa assim, botava lá os pilotos e começava a falar dos conceitos, né? Tinham algumas aulas, ficavam uma semana em imersão, assim, de trabalho disso. E isso apresentou alguns problemas, né? Não foi uma coisa que deu muito certo. Primeiro porque o pessoal estava iniciando um entendimento de cultura de CRM, não se tinha. E segundo, porque o pessoal foi para lá de férias. A empresa tá me pagando aqui, eu vou tomar meu vinho, meu uísque e tal. E foi um sufoco, né? Foi gente encontrada na piscina, dormindo, né? Então tem essas histórias. CRM diferenciado. Um CRM diferenciado. Já lá em 1980, quando entrou então os comissários, se trouxe, isso é outra coisa que também evoluiu, se trouxe os conceitos então para dentro de sala de aula. Vamos preparar isso em material de aula, vamos incluir essas questões dessas relações, porque você imagina assim, na cabine naquela época tinha um distanciamento que se chama de power distance, né? Gigante do comandante para o copiloto. Mas o copiloto, para poder dizer para o comandante que ele estava errado, ele tinha que, sei lá, rezar uma Ave Maria. Uma Ave Maria, pedir para o anjo da guarda ajudar, né? E claro que isso não é geral, mas era a grande maioria. Existiam as pessoas que tinham a mente mais preparada culturalmente, ou por formação familiar, né? Que a gente sabe que tem uma influência direta, né? E aí eles começaram, então, a aperfeiçoar isso. Não, mas agora imagina botar os comissários nisso. O comissário dizia, comandante, eu tô ouvindo um barulho estranho, eu acho que o trem de pouso não baixou. Eu acho que não tinha espaço nenhum antigamente para isso. Zero. O cara nem receberia. Diz, olha, tu vai lá fazer a tua parte lá e eu vou... Então, claro, como eu disse, isso não era a maioria. Quer dizer, isso era a maioria. Mas existiam ali dentro algumas exceções. E é aí que eu acho que essa parte cultural da exceção, essa persistência, foi modificando esse contexto do CRM. Aí foi para aula, né, cara? Então, uma coisa que é curiosa nessa aula é que, assim, você vê... quando juntou, que passou a ser, então, Crew Research Management, se começou assim, era uma aula teórica, você vinha para uma sala de aula, e na entrada dessa sala de aula ficavam duas pessoas com saquinhos, assim, brancos na mão. E você, antes de entrar na aula, você recebia uma conversa, né? Antes de entrar na sala, ficava numa antessala, assim, toda a equipe, todos os alunos, vamos dizer assim, que vão assistir a aula. E aí eles escreviam assim, escreva aí, você está enfrentando alguma dificuldade, algum problema, ou escreva aí as coisas que você acha que devam ficar aqui na porta. Então você escrevia lá, tinha gente que botava lá, tô com problema financeiro, tô num processo de separação, o meu cachorro morreu, eu não gosto da minha avó, eu não... sabe? Os caras escreviam ali, botavam outras coisas, arrogância, né, tal. Aí na entrada você pagava
Então, o pagamento era esse papelzinho com essa tua condição. Pra deixar isso do lado de fora. Isso assim. ficava do lado de fora. Pra tu entrar sem esse problema. Então isso já é uma Vou começar a fazer isso. É bem fácil, né? Então, a ideia nessa época era deixar os problemas do lado de fora e você vir voar livre deles. Bom, ok. Era uma época, era uma cultura. Não, foi um movimento importante. Foi um movimento importante. Naquela época, com aquele conhecimento que se tinha, com certeza, né? Mas hoje em dia, pensar nisso é bem estranho, né? Porque hoje a gente sabe que existe, né? E faz parte desse progresso que a gente vem aqui, né? Comentando. Então, deixava-se lá. Aí entrava-se na sala de aula, se apresentava os conceitos, os valores, falava se falava de segurança, não se falava muito ainda. Mas se falava, assim, de trabalho em equipe, né? De alguns conceitos que começaram a surgir a partir disso. Mas como é que eu faço integrar uma cabine de comando altamente técnica com uma cabine de comissários que tem alguma parte técnica nas emergências ali, mas que basicamente é de atendimento, né? E tu lembra se essas aulas, elas eram, assim, bem diretivas, tipo professor no quadro, ou tinha interação entre os alunos já? Uma das coisas que é importante no CRM, que vieram junto desde o início, foi a questão da facilitação, né? O conceito, assim, às vezes chamava-se de instrutor, né? Mas não é. Quem ministra CRM, ele é um facilitador, ele precisa facilitar esse entendimento. Por quê? E aí, nesse momento do CRU, já era facilitador. Por que era facilitador? Porque ele precisava facilitar esse entendimento e não instruir. Porque isso ia depender da cultura do indivíduo, né, da formação. Não era uma aula tão diretiva, então. Tipo, o professor dava aula e os alunos anotavam. Não. Já era uma coisa mais inclusiva. Já era uma coisa mais inclusiva. Mas, assim, é claro que a participação era mais restrita. Então, era mais apresentação mesmo. Sim, acho que até as pessoas não se sentiam tão confortáveis, né, para compartilhar, como é hoje numa aula de CRM, né? Não, certeza. Hoje é uma aula totalmente interativa, né? Completamente, né? Assim, bem mais solto, vamos dizer assim. Né? Bem mais... solto não, bem mais controlado, vamos dizer assim, né? Solto, eu digo no sentido de assim, né? É aula, né? Mas essa apresentação lá surgiu, assim, umas coisas curiosas. Quando terminava o curso, então aqueles saquinhos entravam. Agora nós terminamos o CRM, então vocês já viram alguns conceitos de trabalho em equipe, não é? De respeito ao próximo e tal, né? Então agora vamos pegar aqui desse saquinho e dar uma olhada aí no que ficou do lado de fora, que agora vocês vão sair e vocês podem pegar o problema de vocês de novo. Isso, teoricamente, simulava uma cabine, né? Uma cabine de passageiros, uma cabine onde você entra para trabalhar e o problema fica do lado de fora. Ora, veja bem, a gente sabe que isso não acontece, né? Ninguém consegue se livrar dos seus problemas. Né? Aquela coisa, o CPF e o CNPJ, eles andam sempre juntos, né? Estão ali grudados. Embora tu estejas como preposto ali da empresa, né? Na visão CNPJ, tu é um CPF, né? Exatamente. Então, os teus problemas pessoais, claro que a gente tem, né, um equilíbrio, um controle, né, relacionado a isso. Se o problema é muito grave, é importante pedir ajuda, sair de voo, né? A gente não ir, assim, numa situação de um problema descontrolado, né, pra dentro da cabine. Mas problema acho que todo mundo tem, né? Você que tá assistindo aí, provavelmente você tem problemas, tem situações, coisas que estão na sua cabeça. E isso faz parte da existência humana, né? Do comportamento humano, né? Até a gente tava conversando antes, acho que é interessante também de trazer aquela questão do gap, né? A gente tem um equilíbrio. O ser humano trabalha dentro de um gap do equilíbrio. Porque se você perguntar para qualquer indivíduo, chega a dizer assim, você é normal ou é patológico? As pessoas vão dizer, eu sou normal. Mas quem te disse isso? Normal baseado em quê? A gente não sabe. A mãe sempre diz que é normal, eu sou né? normal. Eu sou normal dentro da minha casa, da minha família, da minha cultura. Pode ser, mas e fora? Então, é um termo amplo, né? Difícil de definir normal e patológico. Mas vamos dizer assim, o ser humano, ele trabalha dentro de uma normalidade. Assim, ele tem... vamos dizer, ele tem uma escala alta e uma escala baixa. Então, ele tá triste, fica lá tristinho, quietinho e tal. Ou então, ele tá muito alegre, então ele já tá numa escala mais para cima. Mas ele tem um passeio dentro de uma certa normalidade. O que é considerado não normal é aquilo em que começa a atrapalhar o indivíduo nas suas atividades do dia a dia e também aquelas pessoas que convivem com eles. Então, essa é a definição, vamos dizer assim,
né? Porque se você for ler todas as nossas... os nossos complexos, vamos dizer assim, nós temos características de todos os transtornos psicológicos. Sim. Mas claro que são aceitáveis na convivência. Então esse é o grande impacto de tudo isso. E são várias diferentes, né? Tem gente que o alegre dele é muito mais acima do que o teu, o triste é mais baixo. Então os indivíduos têm essa, vamos dizer... Mas na convivência social deles, eles inseridos no contexto social, cultural, é diferente. Ele consegue conviver. Então, isso chama-se uma pessoa normal, né? E o CRM, ele trabalha muito essas diferenças, né, pessoais. Começou a trabalhar, então, quando veio para essa questão do Crew Research Management. Quando, então, entrou outras culturas, outras formações. Porque, por exemplo, o estudo dos comissários, ele em determinado momento é diferente dos pilotos. O foco, às vezes, ele muda um pouco. Né? E então o CRM ele entrou com isso. E uma coisa que é legal, ainda voltando a esse aspecto, né, Carinha, é que assim, lá nessa época, então se imaginava que eu conseguiria deixar os problemas fora. Ora, a gente sabe muito bem que isso não tem como. E a aviação mostrou isso. Vou falar 2 acidentes que aconteceram na aviação, em que isso é muito claro que o problema não fica do lado de fora. Teve um avião chinês, eu não vou me lembrar da companhia agora, que ele estava voando, era um 737-300, e estava em voo e tal, e sofreu um acidente, assim, de nariz para baixo, assim, e veio até o chão, bateu, assim, com o nariz apontado para baixo, entrou, assim, voando. E os investigadores ficaram curiosos, porque não existia absolutamente nada de pane no avião. Nada. Tudo funcionava perfeitamente. Tudo. Motores, pressurização, comandos de voo, tudo funcionava. Pô, o que aconteceu? Se levou anos estudando isso. Aí eles filtrando todas aquelas caixas pretas, os voice recorders, os flight recorders, que eram o que eles tinham na época, eles conseguiram descobrir que o copiloto, ele se levantou e foi ao toalete. Neste momento, o comandante trancou a porta da cabine. E como é que eles sabem que ele trancou? Porque o 737-300, quando você soltava o cinto, ele corria, como ele não tinha um aparador de cabeça aqui atrás, ele corria e batia na parte de trás. E eles escutaram o barulho do cinto sendo solto, plac, batendo atrás. Neste momento, o comandante levantou, trancou a porta da cabine. Então foi intencional nesse caso. Foi intencional. E aí foram olhar a vida pregressa do comandante. O comandante estava endividado, tinha aplicado dinheiro na Bolsa de Valores lá na China e tinha praticamente perdido tudo e estava assim financeiramente arruinado e resolveu se matar. Só que levou com ele todo mundo. De um jeito nada... Esse é o outro é o Germanwings, que a gente sabe. Mas recente, aí nós estamos lidando já com uma doença, já vamos entrar em outra seara, mas que não é muito diferente. E que tem tudo a ver com essa questão psicológica. Né? Tudo. Né? Que está sempre atrelado. Então, a gente já sabe que os problemas não ficam do lado de fora. Sim. Mas o CRM foi descobrindo isso. Né? E lá em 1990, começou a se perceber que assim, bom, pessoal, nós temos problemas, vamos para dentro da cabine. Ok, vamos inserir isso no CRM. Vamos deixar esses problemas entrar, vamos trabalhar de relacionamento interpessoal, vamos falar um pouco do estresse, vamos falar sobre conceitos que vão esclarecer de forma melhor aos tripulantes o que isso significa. Mas tem mais coisa aí. Não, tem mais coisa aí. De que maneira a gente pode melhorar isso? Pô, vamos trazer gente da corporação. Vamos trazer o cara da manutenção. Vamos trazer o cara do despacho. É impacto direto, né? Direto. Então, lá em 1990, se começou a perceber a necessidade de formar uma cultura de segurança. Isso foi a ideia. Como é que eu formo uma cultura de segurança? E não é muito, muito antigo isso, né? Não, 1990 são 30 e poucos anos. É isso aí. Então, tu imagina. Aí, como é que nós vamos incorporar esse pessoal aqui, né? Como é que eu vou trazer esses caras da corporação aqui para dentro? O que eu vou ensinar para eles? O que eu vou falar
de CRM para eles, né? De que maneira eles podem ajudar? Às vezes a pessoa estava vendo um troço errado, um combustível vazando e não falava nada. Não tinha espaço, né, Não para tinha falar. espaço, Não sabia nem não como sabia, falar. né? Como é que ele ia chegar? Isso é problema dos pilotos, deixa lá com o cara. E voltando aqui, então, nessa linha do tempo, a gente começa com o cockpit, né? Passa pelo crew, então, que envolve os comissários. Isso. E hoje a gente está na geração do corporate. Que Né? Onde veio inclui... implementado por isso. Só que quando lá em 1990 se começou a colocar isso, se trouxe esse pessoal de manutenção, né? Por exemplo, um trabalho curioso de manutenção, eu não sei exatamente a data em que isso marcou, mas com certeza tem a ver com toda essa questão do CRM. Por exemplo, o mecânico que troca o motor direito não faz a troca do esquerdo. Vamos supor que você tem que trocar dois motores no mesmo dia. O cara que trocar o direito vai trocar só o direito. O cara que trocar o esquerdo vai trocar só o esquerdo. Por que isso? Uma questão de segurança. Já estamos falando de uma cultura de segurança. Nesta época, isso aí não existia ainda. Então, nós estávamos trabalhando com conceitos de tipo assim, o indivíduo, né? A relação com os outros, que é o relacionamento interpessoal, os conhecimentos de alguns transtornos, né? Alguns tópicos psicológicos, assim, muito sutis, assim. E como é que a equipe pode me ajudar? Trabalho em equipe, algumas dinâmicas e tal. Então, foi o início da questão da segurança. Começou a se entender que era preciso segurança. Começou a se entender que a função dos comissários a função principal dos comissários não era o atendimento a bordo. Era uma função secundária, importante para a empresa, como um marketing, mas secundária. Né? O que era importante ali? Eles são segurança. Eles vão auxiliar a cabine, né, o comandante, a manter o voo seguro. Até porque, né, a gente como piloto, a gente só enxerga da porta para frente, né, da cabine para frente. A gente não enxerga e não sente e não percebe absolutamente nada do que tá da porta para trás, né? Então eu enxergo muito o grupo de comissários como um todo como os nossos olhos e os nossos ouvidos lá atrás. Exatamente. Né? Então, assim, é aquilo que a gente falou, eles estão tão acostumados com a operação, com o ruído, né? Com todas as circunstâncias ali daquele ambiente da cabine de passageiros que a gente não tá. Né? E não tem como a gente saber o que tá acontecendo se eles não nos passarem. Ah, tem uma pessoa que tá passando mal. Se eles não nos falarem, a gente não fica sabendo. Não vai saber. Não tem como saber. Não tem. Algumas aeronaves ainda tem uma câmerazinha que tu consegue olhar, mas é na frente da porta da cabine. E mesmo que tivesse uma câmera, a câmera não conseguiria captar tudo que eles estão percebendo lá. Até com o feeling, né? Porque trabalhando com isso há muito tempo, o profissional ele tem um feeling, né? Que é o sexto sentido, né? Que a gente chama. Então eles percebem, isso aqui tá meio estranho, essa pessoa tá agindo estranho, né? Até teve um treinamento um tempo atrás na companhia, que o pessoal tava falando sobre tráfico de pessoas, né? Sim. E aí tem vários sinais, né? Para identificar se é uma situação, né? Várias perguntas, tem todo um protocolo ali que é feito, mas isso parte muito do sexto sentido do comissário, né? Daquela pessoa que tá prestando atenção, que tá no looping do voo, que sabe o comportamento, né? Dentro daquele gap do normal que a gente falou, do passageiro, mas ainda assim as coisas são decididas com o grupo, né? Então isso veio amadurecendo ao longo do tempo. Antigamente isso não era nem pensado, né? E é muito legal, tu vê assim, pra mim o CRM, ele é a prova de que o treinamento funciona. Porque a gente tinha uma cultura completamente oposta antes lá da implementação, antes dos anos 70, né? Como tu falou ali do Power Distance, que era uma cultura totalmente oposta ao que a gente tem hoje. E é aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a cultura foi sendo implementada, os treinamentos foram sendo implementados, as pessoas foram evoluindo, foram aceitando, foram entendendo que isso fazia sentido. E hoje a gente tem uma cultura de segurança enorme. Né? Então, essa questão da cultura de segurança, assim, que é importante, né, para passar para a nossa audiência, é que, assim, a cultura da segurança, ela, para um CRM ser bem efetivo, porque nós estávamos falando lá de 1990, né? Depois, lá pelos anos 2000, se começou a implementar, então, essas questões da segurança dentro das companhias aéreas. Aí, existe, assim, cultura de segurança, quando a gente fala, é uma cultura que vem lá da alta gestão, a presidência do conselho, até o
o staff mais básico da empresa, até o chão de fábrica. Todos pensando na questão da segurança. Então, isso é uma cultura de segurança. Então, aí o corporate, que começou a ser pensado lá nos meados de 1990, já entra 2000 com bastante força. Então, ele já vem com a cultura. A empresa entende que cada peça da empresa, independente dele ser piloto, ou dele ser comissário, ou dele ser despachante, ou dele ser mecânico, ou dele se trabalhar no escritório, advogado, não importa. A cultura de segurança da empresa precisa fazer parte. Então, isso tem que ser uma cultura, isso tem cursos, isso tem braços para lá. E, evidentemente, que o CRM progrediu e os assuntos começaram a ser de interesse. Relacionamento interpessoal, como é que eu me relaciono, as diferenças culturais, como é que isso existe, né? E começaram a ser sedimentados. Veja, nós estamos falando de uma coisa assim bem de estrutura mesmo. Nós estamos começando a estruturar. 2000... que é relativamente recente. Tá ali ainda pensando em cultura de segurança. Né? E assim, é difícil a gente medir o quanto o CRM funciona, porque ele não gera uma economia que possa ser medida, né? Então, quando tu tem segurança, tu não consegue medir porque tu não teve um determinado acidente, tu evitou um acidente. Então, é difícil de medir o quanto aquilo gerou, o quanto aquele procedimento, aqueles treinamentos, que é um investimento, né? O tripulante, quando ele vai para um curso, ele está sendo pago pela empresa para estar naquele curso. Então, é um investimento enorme em segurança que se faz e muitas vezes tu não consegue medir, porque tu não teve o acidente, então tu não sabe quanto custou, de fato, não ter aquele acidente. Mas as empresas investem pesado em segurança, porque já ficou comprovado que é mais barato investir em segurança do que ter incidentes ou acidentes, né? Então, é bem interessante, né, essa ótica, que a gente, embora a gente saiba que não consegue medir, né, o quanto gerou de economia, hoje as empresas aéreas investem sabendo que isso é sim uma economia, né, que melhora a cultura do grupo, melhora o trabalho dentro da cabine, fora da cabine, melhora o relacionamento entre as pessoas, a cultura como um todo, né? Isso é uma coisa bem evidente e é difícil até de explicar para outras indústrias, né? Ah, mas por que eu vou investir em segurança? Ah, para evitar. Tá, mas, né? Outras indústrias complexas, tão complexas quanto a aviação, muitas vezes não investem em segurança porque consideram isso um custo e não uma economia. É aquela máxima que o pessoal fala, né? Se você não investe em segurança, experimenta um acidente. Mas você vai gastar o triplo, talvez. Inclusive, existem várias outras indústrias, né, que recorrem à aviação, né, para a implementação de programas semelhantes voltados para essa indústria. Né? A gente teve aqui o podcast que a Audrey fez com o pessoal do petróleo, né? Então, trazendo muito do viés, tem uma série de diferenças, obviamente, mas é uma indústria complexa, precisa de segurança, precisa de protocolos e recorreu à aviação para isso. A medicina é outro ramo que recorre de forma recorrente, né, à aviação para implementar, para fazer uma série de benchmark, né, com a aviação, para implementar esses procedimentos. Então, a aviação hoje, essa cultura é tão forte que outras indústrias têm feito dela como um exemplo, né? Isso é muito legal. A medicina, ela se aproxima muito porque ela tem um grau de complexidade muito alto. Então, já existiram projetos, né, com algumas empresas aí no Brasil que implementaram uma questão de conceitos de CRM já vinculados, vamos dizer, a aquele atendimento numa emergência, por exemplo, numa CTI, numa UTI, né? E processos que se mostraram bastante eficazes, né? Agora, a dificuldade, vamos dizer assim, que existe, que a aviação, por força de lei, vamos dizer, pela legislação complementar dos órgãos reguladores e de outros aspectos, tornou obrigatória a questão do CRM. Então, isso fez um aperfeiçoamento e um amadurecimento, vamos dizer, da filosofia de aviação, né? Progredir na área de segurança. O que não acontece na medicina ainda. Porque não é obrigatório, no caso. Não é obrigatório. Então, ainda há lá pelos altos gestores uma falta de conscientização. Talvez porque as estatísticas não sejam exatamente muito precisas, né? Embora já se tenha vários estudos sobre isso.
Na aviação, o efeito é mais direto, porque as catástrofes são catástrofes. Maiores, Um né? acidente é uma coisa horrorosa. É um Então, essa acidente. coleta de dados são importantes e a aviação ela trabalha muito com isso. Né? Então, hoje uma aeronave pousa, ela transmite, ao pousar, ela transmite para os sistemas de manutenção e de controles da companhia mais de 1.000 informações de uma aeronave. O que aconteceu com ela. E então, vira tudo estatística para melhoria, né? tudo estatística para melhoria. E evidentemente que as tripulações amadureceram e entendem hoje o CRM como um aspecto importante. Inclusive os treinamentos voltaram. Mas o mais importante, sabe, Karen, de toda essa questão, eu volto a frisar, é a política de segurança. Quando uma empresa ela aceita que precisa pensar na segurança, esse é o caminho certo. É o caminho, vamos dizer, melhor. Em termos de valorização da vida, dos conceitos, dos valores e da sobrevivência das companhias. Me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que hoje as companhias, pelo menos as brasileiras, que a gente tem mais contato, elas investem e trabalham além daquilo que é exigido pela regulamentação. Algumas, sim. Né? Sim. Tipo, sim. Isso aqui é o mínimo. Tá, mas a companhia vai implementar mais. Isso, exatamente. Então, claro que aí vem as experiências culturais de cada empresa, seus acidentes, seus incidentes, né? Sim, a microcultura daquela companhia. A microcultura, como é que é a formação daqueles elementos que entram na empresa, né? Claro que não existe perfeição. A segurança é uma coisa que a gente fala assim, quanto mais seguro eu acho que estou, mais eu percebo que preciso melhorar. Esse é o certo. Isso vale para tudo. Imagina na tua casa você botar uma cerca elétrica. Ah, agora eu tô seguro do bandido. Não, os bandidos pulam, botam um tapete ali, passa por cima da cerca. Ah, então vou botar um cachorro. Aí os caras põem veneno na comida. E assim vai. Então você é um estado constante de, vamos dizer, melhoria, de progressos. E isso aí, a partir de hoje, vamos dizer, CRM hoje, que é o Corporate Research Management, hoje ele trabalha com essa questão da inclusão dessa geração mais nova, né? Dessas questões, por exemplo, antigamente o celular... Não existia celular. Aí a escala te acionava por telex. Então, Sério? Assim, louco, né? Então era assim que funcionava. Hoje, aí surgiu o celular e evidentemente que aquilo foi sendo funcionava incorporado. isso aí de telex? Funcionava você tinha que ficar em casa. Ou então, se você ficava em casa, você pegava aquele orelhão da rua ali, né? Nossa. Ou se você tinha um telefone em casa, você ligava para a escala e dizia assim, como é que tá aí nos próximos 40, 50 minutos? Ah, comandante, tá tranquilo? O que o senhor vai fazer? Ah, eu vou dar um pulinho ali no supermercado, dar uma saída de 20 minutos, voltava para casa. Porque não tinha telefone móvel. Você tinha que ficar do lado de um telefone. Então, você passava sobre aviso lá de, sei lá, 6 horas, tinha que ficar em casa pelo telefone. Então, você ligava, né? Avisava, olha, vou dar uma saidinha aqui e tal. Era assim que funcionava. E quando você era acionado, eles mandavam um telex. O cara não tinha telefone. Porque nessa época, muitas regiões do país não tinham telefone. Você não tinha telefone em casa. Sim, não era uma você coisa conseguia. normal, né? Aí, com o advento dos celulares, começou, claro, o progresso da comunicação triplicou a movimentação. Tanto que é um dos aspectos mais importantes da CRM, a comunicação. Sim, e hoje o celular dentro da cabine, quando bem utilizado, é uma grande ferramenta. Ele tem coisas importantíssimas ali, né? Atrapalha, você tem que conhecer isso. Então, isso é levado para dentro das informações. Sim, né? ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta, ele também é uma ameaça. Ele também é uma ameaça. Né? Então, a gente sabe de casos na aviação que o cara deixa o telefone ligado, aí a pessoa liga, olha, teu pai tá doente, tua mãe... Acabou. O indivíduo não tem mais cabeça para fazer aquele voo. E aí, se você tá num táxi, vai decolar, tá perto de um aspecto desse, aquilo vai te influenciar. Então, esse é o motivo principal hoje que os tripulantes de cabine, né, tanto os comissários como os pilotos, têm que desligar o telefone um pouco antes do fechamento das portas. Porque senão você não entra no looping do voo, né? Não entra no loop. Então olha só que coisa curiosa, né? Nós falamos que aquele saquinho deixava os problemas do lado de fora. E o celular traz os problemas para dentro. Que não estavam ali dentro. E entram através... Então, são adaptações que a sociedade e as culturas vão fazendo. Mas o celular ajuda muito. Claro que o avião modernizou as formas como ele comunica, como é que você conversa com o controle. Às vezes você nem precisa conversar, vai tudo por ali, informação, via hackers, via... Né? Então,
como o mundo está em constante mudança, o CRM está em constante mudança. Mas o que vale é que hoje a gente aprendeu a incluir essas gerações, a incluir essas novidades tecnológicas e a aperfeiçoar isso, criando-se algumas regras, criando-se alguns abalizamentos, mas sempre buscando um equilíbrio de forma que eu consiga sempre enxergar a segurança como um dos aspectos mais importantes. Legal. E o que tu enxerga, assim, daqui para frente no CRM? Então, hoje a gente está no Corporate, que é uma coisa um conceito que envolve muito mais as pessoas, que já é um conceito muito mais evoluído. E para onde que a gente vai a partir daqui? Cara, é uma pergunta bastante interessante, assim, e não é nada fácil também de responder, né? Mas o que eu posso te dizer é que, assim, por tudo que a gente vê, por exemplo, os treinamentos, os programas de treinamento, o AQP, o CBTA, que são usados pelas companhias aéreas hoje brasileiras, eles já trazem a questão do erro humano, está sendo tratado como erro, porque antigamente era muito difícil você dizer assim, a aviação, o cara erra e é o culpado. Não é, peraí, não é bem assim. Todas as profissões têm margens de erro. Aqui também tem. Os pilotos têm margem de erro. Os comissários têm margem de erro. Então, o que eu vejo é um aprimoramento nos processos de treinamento, cada vez buscando mais interação do ser humano com a máquina, né? Com o meio. Porque, veja, nós temos hoje mudanças no clima. Mudanças significativas no clima. Nós temos no Brasil acontecimentos climáticos que não se pensava 10 anos atrás. 10 anos. Então nós temos tornados, nós temos ventos diferentes, nuvens com formações e características diferentes daquelas que a gente conhecia até então. Então é um processo de grande e constante mudança. Então eu vejo no CRM assim, aprimoramento dos programas de treinamento, valorização do ser humano e entendimento desse ser humano através dessa valorização, entendendo que os erros, como é que eu posso minimizar os erros? Com trabalho em equipe, com comunicação, com assertividade, né? Com carga de trabalho, com esse gerenciamento. E isso já está dentro dos programas de treinamento. Hoje, a turma que entra na aviação, os pilotos iniciais que começam nas companhias aéreas, eles dão um show lá nos simuladores. Eles estão altamente preparados. Já tem essa cultura implementada desde a base lá do piloto privado, do piloto comercial. Desde a base. Então, eles foram incluídos dentro desse processo. Eles entram nas empresas e já começam a ser preparados para a segurança do voo. E até porque eu acredito, né, que o piloto, ele que se prepara, ele quer ser incorporado pelo mercado de trabalho, da forma mais rápida e da forma mais assertiva. Né? Aqui no trem de pouso a gente tem muito esse viés, né? Desde lá do piloto privado, do piloto comercial. Ok, tem que passar na prova da ANAC, mas a gente sempre pensa na colocação e na vida desse piloto lá dentro da cabine de comando. Né? Então, cada vez mais o conteúdo técnico, sim, é importante, mas cada vez mais eu enxergo também que o conteúdo não técnico, né? As soft skills, o comportamento, todas essas questões, porque é isso que a companhia quer. Né? A habilidade técnica, querendo ou não, uma pessoa pode até levar mais tempo que a outra para desenvolver. Mas, como eu falo, né? Se tu sentar a bunda na cadeira e estudar, tu vai aprender. Algumas pessoas mais rápido, outras mais devagar. Mas a habilidade não técnica não é uma coisa que tu estuda. Não é uma coisa que tu desenvolve do dia para a noite. É uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, se a pessoa, o piloto, pensar nisso desde o piloto privado dele, em vez de tu usar o tempo da tua formação só para estudar para a prova, por que não usar o tempo da tua formação para desenvolver aquilo que o mercado realmente quer? E que o mercado realmente precisa. E não só para tu entrar e passar no processo seletivo e ter a carreira dos teus sonhos, mas para tu viver dentro da companhia, para tu te dar bem dentro da companhia, para tu ter um ambiente de trabalho que é coerente com aquilo que tu faz, com aquilo que tu é. Né? O grande lance da habilidade não técnica é que tu tem que te tornar aquilo, né? Então, ser uma pessoa que lidera positivamente, ser uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. E uma coisa importante, assim, agora você falava sobre isso, eu me lembrei que no Brasil nós tivemos alguns acidentes, assim, em que os caras bateram, por exemplo, em morro, com um dos pilotos avisando. Dizendo, olha, vai bater no morro. Então, assim, é uma coisa curiosa, né? Hoje você escuta, hoje
Hoje o sistema de treinamento, por isso é que tem essa interface. Como é que eu vejo isso? É cada vez aumentar mais essa interface do treinamento com a formação profissional dos caras. Então, o piloto hoje, se ele não atende alguns requisitos de CRM, ele é eliminado do sistema. E hoje também uma coisa que eu enxergo assim muito nitidamente é que a pessoa que não tem uma cultura positiva de CRM, ela é mal vista pelo grupo. Né? Ah, não gosto de jogar com aquela pessoa, é difícil de trabalhar com essa pessoa, independente de ser piloto, comissário, mecânico, independente da função do cargo. Mas antigamente era o contrário, né? Então aquilo que eu falo do treinamento, da cultura, né, que vai aos pouquinhos sendo implementado, hoje é mal visto aquela pessoa que não tem um bom CRM, que não pergunta, que não questiona, que não lidera positivamente. As pessoas não gostam de trabalhar com quem não tem uma boa cultura. E nisso tu vê, né? O líder, a característica líder nessa questão do CRM é a comunicação. Saber comunicar, saber ouvir é muito importante. E isso vale não só para o CRM, mas para tudo. Em relacionamentos interpessoais, entre amigos, entre casais, entre marido e mulher, filhos. Você tem que saber ouvir, né? Respeitar a opinião alheia. Então, o CRM trouxe valores. No futuro, isso vai ser aperfeiçoado, mas jamais eliminado, porque o ser humano está ali. E uma coisa que acontece com o ser humano e vai continuar acontecendo nos próximos anos, a menos que venha algum robô ou aviões não tripulados, que eu não sei se alguém vai querer voar. Pouco provável. Mas vamos dizer assim, é a questão do ser humano estar ali, daquele ser humano que erra, mas que também ouve, que tem a capacidade de se transformar. Então, eu acho que o aperfeiçoamento do CRM vem daí. Ele vai se aperfeiçoar nesse trabalho, né? Incluindo aí os treinamentos. Os treinamentos estão hoje voltados para um aprimoramento dessas questões humanas, que são chamados de fatores humanos. Hoje ficou ainda mais claro que o CRM é uma ferramenta de integração entre pessoas. Tecnologia, conhecimento e principalmente atitude, ajudando a encarar os desafios cada vez mais complexos do ambiente aeronáutico. Comandante Medina, então, qual que é a sua mensagem final para aquelas pessoas que querem atuar em ambientes complexos, sejam pilotos ou outras funções, né, mas que queiram estar nesses ambientes de alta complexidade, seja aviação ou outras indústrias? Primeiro, né, Karen, é que as pessoas, os pilotos, né, quem pretende ingressar nesse ambiente, que o faça lembrando que precisa muito estudo. Você precisa ter conhecimento. Você precisa saber aplicar o seu conhecimento. Isso só vem com o estudo. Então, não adianta você sentar no avião e achando que só o CRM é suficiente. Não é. Mas precisa conhecer, se relacionar com as pessoas. Precisa saber se relacionar. Precisa saber ouvir. Hoje, uma das coisas mais importantes é a autoanálise. O piloto que está lá entrando no iniciando, eles precisam saber assim, como é que eu vou interagir com a equipe, como é que eu vou lidar com as pessoas. Não é um ambiente individual, é um ambiente coletivo. Então o trabalho em equipe, essas coisas são muito importantes. Então o estudo, o conhecimento, isso é inseparável. Entender do que é uma cultura de segurança e entender de que forma eu consigo trabalhar, né? É aquela máxima que a gente conhece. É uma interação do homem, do ser humano, do meio e da máquina. Então, o meio é a meteorologia, a máquina é o avião e o ser humano é a pessoa, né? O indivíduo com todas as suas particularidades. Então, esse é o recado assim, mais importante para passar para a nossa audiência. Comandante Medina, então, muito obrigada pela sua participação aqui pela segunda vez no nosso podcast Atitude Positiva. Certamente a gente conseguiu aprender, evoluir muito com a sua visão, com a sua experiência. Os nossos ouvintes aí, né, deixem suas curtidas, seus comentários, as suas dúvidas. É muito importante essa participação, esse CRM, para que a gente possa continuar evoluindo sempre. Comandante Medina, obrigada pela presença e até a próxima. Muito obrigado, cara, pelo convite, pela paciência da audiência em nos assistir aqui. Muito obrigado a todos e é um prazer estar aqui participando.
Esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. Até o próximo.